caso de hoje é um caso muito pesado, principalmente porque envolve crianças. Também envolve a questão da saúde mental, de como a pessoa doente, mentalmente, né, falando, vê as coisas e pode interpretar de uma forma muito equivocada. Em 1991, corpos de meninos eram encontrados com sinais de estrangulamento e violência sexual em locais de mata, de difícil acesso no geral. Eram encontrados nas proximidades de Niterói, do Rio de Janeiro. Essas crianças eram de baixa condição financeira. E até que certo momento, o delegado do caso começou a perceber algumas similaridades na forma que as crianças eram mortas, o fato delas serem pobres, e ele percebeu que se tratava de um serial killer. Agora, o que faltava saber era sua identidade. Gente, para quem não sabe o que é serial killer, eu vou tentar dar uma explicação aqui para vocês entenderem. Serial killer é um indivíduo que comete vários crimes de uma maneira idêntica ou parecida, no qual ele tem um período de lua fria, que é a parte onde eles têm as pausas deles, porém eles voltam à vida normal como se nada tivesse acontecido entre um crime e outro. Esses assassinatos ocorrem normalmente em locais diferentes, com uma motivação psicológica ou emocional, de uma forma de fantasia sexual, né? O que é muito diferente, por exemplo, de um psicopata. Porque o psicopata não tem sentimentos, né? Então não tem motivação alguma, eles só matam por matarem mesmo. Mas não é porque eles não são psicopatas que eles não tenham problemas psicológicos. Normalmente eles são muito narcisistas. O narcisista, ele se vê como perfeito. Uma pessoa que acha que não comete erros, mas é de uma forma exagerada e doentia. Em relação à questão dos crimes serem exatamente iguais, nesse caso fica um pouco diferente. Porque alguns crimes ele mata de um jeito, outros ele mata de outro jeito. Mas não é uma diferença assim alarmante. Os serial killers existem 4 tipos. Porém, esses 4 tipos, não, digamos que não é uma coisa assim que difere um do outro, porque um pode ser mais de um tipo, ou podem não se encaixar muito bem nessas 4 nomenclaturas. Existem os visionários, que é os que têm visões, alucinações. Existem os missionários, que acham que estão com uma missão de, por exemplo, salvar o mundo. Os emotivos, que eles veem como uma forma de vingança. E os libertinos, que eles têm prazer em fazer aquilo. Por conta do narcisismo, o criminoso cometeu um erro. Ele tentou matar 2 crianças de uma vez só. E foi aí que uma das crianças fugiu, pediu ajuda à polícia e foi assim que chegaram na identidade do cara. Esse cara era Marcelo Costa de Andrade. Mas afinal, né, quem é esse cara? Ele nasceu em 2 de janeiro de 1967, morava numa favela no Rio de Janeiro e foi assim que ele fugiu de casa e foi para as ruas. Ele chegou até a morar em abrigos. Porém, a idade máxima dos abrigos era de 14 anos. Aí ele voltou para as ruas, né? Quando ele ficou sem teto, a forma que estava mais próxima de sua realidade de ganhar algum dinheiro para não morrer de fome era a prostituição. E foi assim que ele conheceu um homem que, de uma forma meio controversa, né? Levou ele para uma igreja. Mas detalhe, esse homem, vamos dizer que abusava dele em troca de dinheiro. Até porque ele tinha 14 anos, né? Então ele era menor de idade na época. Ao chegar na igreja, o líder religioso estava falando lá, né? E revelou que as crianças de 12 anos não tinham pecados. E isso entrou na mente dele de uma forma um pouco assustadora, digamos assim. Corrigindo, tá, gente? Não é um pouco assustadora, não. É muito assustadora, viu? Foi isso o gatilho que ele teve para começar a cometer os crimes.
Não se sabe se naquele momento em si ele já começou a cometer crimes, mas o que se sabe é que 1 ano depois começaram a encontrar corpos de meninos. Em sua mente, ele achava que estaria salvando os meninos do pecado. Entre fevereiro e dezembro de 1991, diz ele que fez 13, 14 vítimas. Porém, a justiça reconheceu 8. Os meninos sempre eram meninos pobres, de classe baixa. E ele atraiu os meninos dizendo que ia dar dinheiro a eles se eles ajudassem ele a acender uma vela para um santo, uma promessa, algo desse nível. E então as crianças eram atraídas para locais mais isolados e assim ele abusava deles, às vezes antes ou depois da morte. As crianças eram mortas por asfixia. Teve umas que ele matou com a própria roupa da criança e outros ele apertou com as próprias mãos os pescoços delas. Segundo o criminoso, no primeiro crime que ele cometeu, a criança teria caído, batido a cabeça em um local, uma pedra ou algo assim, e acabou escorrendo sangue. Ele viu aquilo e sentiu vontade de provar. Parece que na primeira vítima ele sentiu aquela vontade, deve ter lambido ou algo assim. E só depois da segunda vítima ele começou a pegar as quentinhas e colocar o sangue nelas e depois se alimentava. Isso, gente, pode não ser verdade, até porque não se tem provas sobre isso. Foi apenas a palavra do cara, talvez para ele tentar dar mais um ênfase e trazer um nome para ele, né? Normalmente quem dá nome aos serial killers é a mídia. E nesse caso deram o nome dele como Vampiro de Niterói. Os casos não aconteciam diretamente na cidade de Niterói, mas por conta de ser uma cidade mais conhecida, colocaram esse nome mesmo. Ele trabalhava numa praça entregando panfletos. Quando a polícia chegou nele, ele meio que debochou, falando que achava que a polícia ia chegar nele antes. Em janeiro de 1997, ele fugiu e foi recapturado 12 dias depois. Ele foi encontrado no Ceará e não se tem notícias de que ele tenha cometido crimes nessa época. Até hoje ele se encontra preso em um hospital de custódia de tratamento psiquiátrico. Recentemente, seu irmão e único parente vivo deu uma entrevista e falou que é melhor ele ficar por onde ele está mesmo. Minha gente, eu não entrei muito em detalhes sobre quem eram as vítimas do vampiro de Niterói, por conta que eu não achei nada, nem foto, nem nada das crianças. Provavelmente é porque eram crianças pobres e não tinham fotos, mas eu também não achei nem nomes, gente. Então é isso. Caso vocês queiram ver outro caso, vocês deixem aí nos comentários que eu vou gravar. Aproveitem e deem like no vídeo e se inscrevam no meu canal.